Olá, turma, boa tarde, tudo bem? Tranquilo? Um abraço para vocês. A gente vai comentar um pouco, né, do que a gente já falou na nossa última aula, né, que é sobre a importância do teste de software, né? Por que a gente tem que testar o software, né? Ele faz parte, inclusive, da nossa última parte de toda a engenharia que a gente já vem presenciando desde o nosso início do curso, né? Passando pela análise, projeto, codificação, chegamos à nossa parte de testes, né? Um teste, pessoal, o objetivo do teste não é mostrar que um sistema está livre de falhas, né? Às vezes a gente até pergunta, um sistema, quando você testa, você não encontrar nenhuma falha, isso é bom ou é ruim? A gente tem que fazer esse tipo de pergunta. Porque o objetivo dos testes, pessoal, não é dizer que o software está livre de falhas. Porque nenhum software, pessoal, por mais que a gente pode dar essa garantia exata. O que a gente pode é tentar chegar o mais próximo disso, tá? Mas a gente não pode garantir que ele está realmente livre de falhas, tá? O objetivo do teste de software é justamente encontrar existência de falhas, né? Mas também não vai dizer que ele não tenha falhas, tá? Então eles podem mostrar a presença de defeitos, mas não a sua ausência, tá? Então, quando a gente fala nos testes, pessoal, o que que acontece? Aqui nessa parte inicial a gente tem a entrada de dados de teste, né, que a gente vai testar. A gente tem o nosso sistema, a gente tem a nossa saída, tá? Nesse meu caso aqui eu posso ter uma entrada anormal, tá? Que vai gerar uma saída com defeito, tá? Então vai ser essa forma que irá gerar, certo? A gente até tem, pessoal, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Aqui, olha, a diferença do erro, do defeito e da falha, né? Às vezes as pessoas confundem um pouco esses termos, mas na verdade, uma pessoa comete um erro que cria um defeito no software, tá? Esse defeito também é chamado de bug, tá? É o nosso famoso inseto, que pode gerar uma falha na operação do sistema, tá? Não é que causou um defeito aqui no final, tá? Ele vai causar uma falha, tá? O defeito vai causar essa falha no nosso sistema, tá? E quando a gente fala em testes de desenvolvimento, pessoal, a gente tem três fases distintas, né? A gente tem três tipos diferentes. O primeiro deles é o teste unitário, a gente tem um teste de componentes e a gente tem um teste de sistema, né? O que é que acontece? Aqui a gente tem a pirâmide de testes, tá? Na pirâmide de testes a gente tem o unitário, de componentes e o de sistema, tá? O unitário, pessoal, a gente tem aquele coelho e quando vai subindo a gente tem a nossa tartaruga, certo? A gente tem um coelho e do outro lado aqui, pessoal, a gente tem que ele é o que? Mais barato, tá? É dessa forma. O teste unitário, ele é mais rápido e digamos que o custo é bem menor, tá? É mais rápido e o custo é bem menor. Quando ele vai subindo, ele vai se afunilando, tá? A nossa pirâmide ela vai afunilando. O nosso segundo, que é o de componentes, ela vai ficando um pouco mais lenta e um pouco mais cara. E quando chega lá no topo da montanha, lá no topo da pirâmide, a gente tem os passos da tartaruga, né? É mais difícil, é mais lento e é também mais custoso, tá? Então a gente vai estar falando um pouco sobre os mais diferentes testes que existem, tá bom? O primeiro deles, pessoal, é o teste unitário, que é quando você vai realmente testar cada unidade do seu código, tá? Você criou uma operação de soma, de subtração, de multiplicação, de divisão, você vai realmente testar cada uma dessas partes, tá? Parte unitária do seu programa, tá? Ela pode cobrir funcionalidade, características não funcionais, entre outros. Ela vai poder encontrar, descobrir, tá? Claro, quem vai ter acesso a esse teste normalmente é o desenvolvedor, porque ele vai ter que ter acesso direto ao código em tempo real, né? O propósito dos testes unitários, pessoal, em primeiro lugar, é fornecer-te um feedback quase que instantâneo sobre o projeto e a implementação do seu código. Você vai fazendo e ele já vai testando, certo? Consequentemente, ele vai acarretar com menos erros,
tá? Porque você já vai fazendo, testando. Satisfação dos clientes, porque a possibilidade de você encontrar esses erros depois é um pouco menor, tá? Vai seguir toda a documentação, redução de custos, que eu já expliquei para vocês, e menos perda de tempo, claro, futuramente, porque é mais rápido de ser executado quando a gente está fazendo esses testes unitários, ok? Aqui eu tenho um exemplo com Java que é realmente testar se esse valor aqui desses dois números que eu estou passando, ele é igual a 2, tá? Claro, a gente tem que fazer a mais diferentes testes possíveis que a gente vai frisar um pouco mais nas próximas aulas, tá bom? A gente vai explicar um pouco mais, principalmente a utilização dessas ferramentas aqui. Na nossa aula a gente vai utilizar muito essa aqui, o Unity, que é para justamente testar alguns códigos em Java, tá? Por outro lado, a gente tem o teste de integração, tá? Mesmo testando duas unidades que interagem separadamente, concluindo que ambas estão funcionando como esperado, ainda assim, né, pessoal, é possível que elas não funcionem diretamente, tá? Elas podem estar funcionando separadas, beleza, mas quando você junta as duas, é que vem o problema, tá? Aqui, inclusive, é um vídeo, ele vai passar aqui porque eu estou no PDF, mas é um vídeo de uma fechadura que ela vai fechar, mas quando você fecha, ela vai abrir, né? Então, quando você tinha a porta e a fechadura, as duas estavam funcionando, mas quando você integra as duas, é que não irão funcionar da forma correta, tá? A forma como se é esperada. E claro, o teste de integração, ela é mais barata do que o teste de sistema, mais rápida também do que o teste de sistema, tá? Mas um pouco mais caro, um pouco mais custosa, um pouco mais demorada em relação ao nosso teste unitário, tá? Que a gente vai fazendo realmente unidade por unidade. E por fim a gente chega ao nosso teste de sistema, né? Que vai realmente fazer esse teste do sistema por um todo, tá? Quando a gente vai testar um sistema de ponta a ponta, tá? Este é o mais comum de se implementar, pois simula a experiência do usuário. São, portanto, muito importantes, pois são os testes mais próximos que o usuário realmente vai encontrar ao utilizar o sistema, tá? Os testes de sistema agregam muito valor à qualidade do software, mas possuem, claro, problemas, que é o que eu já falei para vocês. São mais lentos, tá? São passíveis de teste com falso negativo, você realmente achar que tal funcionalidade está funcionando da forma correta, mas em determinado momento, às vezes dias, meses, anos depois, o problema vai surgir, tá? E acaba que não foi testado da forma que era para ser, certo? E a questão do baixo detalhe do erro, ou seja, como você vai testar um sistema de ponta a ponta, um sistema por um todo, você encontrar onde está gerando aquele erro, aquela falha, tá? Onde está encontrando aquela falha, o que está provocando aquela falha, vai ser bem mais difícil, tá? Porque você está testando um sistema de ponta a ponta, um sistema por um todo, tá certo? Eu irei mandar, pessoal, para vocês todo esse material, tá? Juntamente com a atividade, tanto dessa aula como das aulas anteriores, tá bom? Para vocês estarem respondendo aí referente a todo esse material aí, tá bom, pessoal? Um abraço aí, fiquem com Deus e até mais.